Pego-me nas tuas mãos para que, Senhor, eu seja guiada pelo poder do Espírito Santo e fale como os teus oráculos, que toda palavra, Senhor, que sair da minha boca seja da tua perfeita e inteira vontade e ela vá como espada de dois gumes e prospere para tudo quanto é enviado. Teu Santo Espírito coopera comigo, Senhor, me ajuda, me fortalece, Senhor, dá-me sabedoria, ilumina os olhos do meu entendimento e que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, amados. Eu gosto muito desta saudação de Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Amados, nesta manhã, enquanto orava exatamente para os meus familiares, e Deus me esclareceu. Esta mensagem é uma mensagem para todos os meus familiares que se tenham sentido ofendidos por toda a palavra que tem saído da minha boca, e o Senhor hoje está a dizer: levanta-te, desperta, ó tu que dormes, que eu te esclareço. Então o Senhor veio em meu favor, lembrando-me de coisas que eu já nem me lembrava, amados, e o Senhor diz: sou eu. Como disse o Senhor na última vez que profetizei, o Senhor disse: sou eu quem trago tudo aquilo que está encoberto a descoberto. Nós lembramos que em Daniel o rei teve sonhos, o rei Nabucodonosor teve sonhos que ele não sabia interpretar. Ele pediu aos bruxos que ele tinha, os magos, para interpretarem, e nenhum soube interpretar aqueles sonhos. Mas o Daniel, que tinha um espírito de sonhos, interpretações de sonho, o Senhor então deu-lhe o discernimento e interpretação do sonho para levar ao rei. E ele então achou graça aos olhos do rei. No meu caso, o Senhor, como profeta maior, os meus familiares não têm discernimento. Por quê? Porque não conhecem o Senhor do nível que eu conheço. Porque o Senhor, assim, pela sua vontade, me chamou para um propósito certo, para uma missão, para cumprir uma missão. Então nenhum deles, talvez a pastora Alexandrina, talvez a minha irmã Sandra, tenham agora a plena consciência de quem eu sou em Cristo, talvez, mas o Senhor tinha me dito que a minha irmã Sandra tinha profetizado: a Sandra precisa de ter mais fé, ela precisa ter mais fé. Então o Senhor quer que ela creia mais no poder de Deus que está em mim, do que duvidar ou balançar. Ora, o Senhor então veio em meu socorro, dando-me cronologicamente o porquê de tudo. O porquê de tudo. Amados, eu tenho profetizado mediante aquilo que o Senhor vem falando, mas ao todo tempo eu só tenho o Senhor. Ele é o Senhor, Ele faz aquilo que Ele quiser. Eu sou o vaso. Jesus Cristo me disse: Ana Isabel, somos apenas vasos na mão do Senhor. Eu só me tenho sujeitado, tenho levado com blasfêmias por tudo quanto é lado, insultos, humilhações, desprezo, hipocrisia no meu rosto, mas eu tenho suportado tudo calada, porque eu sei que o Senhor tem propósito para tudo, e Ele usa de coisas loucas para confundir as sábias, e Deus tem os seus caminhos. Ele trabalha nos bastidores de formas misteriosas. Nós nunca vamos compreender a Deus, amados. Não adianta nós nos esforçarmos em compreender a Deus, mas podemos limitar apenas em saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, de uma forma individual, na nossa salvação. Porque nós, se formos a tentar a prosseguir para conhecer a Deus do nível acima do que aquilo que Ele tem preparado para nós, vamos ficar confundidos e desbaratados, até vamos acabar por nos suicidar. Isso acontece com muitos crentes, porque depois não veem as suas expectativas atingidas, ultrapassadas. Amados, é simples como isso.
como eu profetizei ontem, Deus quer salvar a minha família. E o propósito pelo qual Deus quer salvar a minha família é muito simples, que eu nunca entendi. Os meus familiares todos foram escolhidos para este ministério. Eu me lembro perfeitamente que o Senhor profetizou pela minha boca que a maldição do espírito de orgulho, de soberba, de altivez, que predomina na minha família, é devido à casa que os meus pais construíram no terreno amaldiçoado. Porque os donos daquele terreno são bruxos, são idólatras. Eles vivem na bruxaria e são pessoas ruins, de caráter malvado, porque servem a Satanás, literalmente. E esses espíritos entraram na minha mãe, no meu pai, em todos eles. O Senhor me disse que eu fui poupada, porque já tinha sido predestinada para estar aqui. E então, por isso é que quando o Senhor me chamou, o Senhor foi me preparando, e quando o Senhor começou a mostrar a enfermidade dos meus familiares, isso foi depois de eu ter prego já o evangelho a todos eles. Primeiramente, o Senhor me fez pregar o evangelho quando levantei o espaço. Foi primeiramente ao meu irmão Daniel. O Senhor estive a orar aqui no altar, então o Senhor falou fortemente para dizer a ele, e baseado em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 34. E foi baseado neste versículo que eu ministrei o evangelho ao meu irmão. Liguei para ele diretamente, falei com ele um pouquinho, mas ele disse que estava agora no consultório, tinha muitos pacientes, para eu então deixar a mensagem. Então deixei-lhe uma mensagem, deixei-lhe uma mensagem muito longa, que eu ministrava esta palavra, e ele ouviu. Isto foi em 2020, logo no início, quando o Senhor me chamou para aqui. O Senhor me está fez-me lembrar de todos, amados. Já nem me tinha lembrado de nada disto. É incrível como o Senhor nos faz. É que Ele desperta, que é esta palavra que Ele diz, desperta e que eu te esclareço. Aqui, vamos ver aqui em Efésios 5, o Senhor agora acabou de ministrar agora, e eu pedi às jovens para ver onde é que está este versículo. Eu sei que já tinham lido, mas não me lembrava onde é que estava exatamente. Mas está aqui em Efésios capítulo 5. 5 o que é, queridas, meus amores? 5, versículo 14. Exatamente, que diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isto é para dizer à minha família que vou esclarecer o porquê de tudo isso. O Senhor quer que tu desperta, meus irmãos, meus sobrinhos, aqueles que foram aqui, que eu falei online. O Senhor diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor para a vossa vida, para a vossa alma, nos finais dos tempos. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos para todos estes meus familiares, a quem eu agora vou falar, para esclarecer a origem de tudo isso. Porque todos me têm chamado de maluca.
por causa do problema da minha filha. Todos não têm entendido nada. Eu tenho sido a ovelha negra da família. Mas, amados, hoje o Senhor está a esclarecer exatamente como começou. E o Senhor disse-me assim, outra palavra mais. Oséias que? Oséias 6, versículo quanto? Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva e de seródia que rega a terra. Esta é a palavra para a voz do Senhor. O Senhor acabou de ministrar para a voz. Ora, o Senhor, neste caso, preguei o evangelho ao meu irmão. Por 2 vezes o Senhor me falou e eu saí daqui do altar, peguei no telefone e fui até ali ao espaço recreativo, ministrei a palavra ao Senhor. Eu dei ao meu irmão o pão. Mas o meu irmão nunca deu oportunidade para falar de Jesus prontamente, porque ele está sempre a dizer, é só Jesus, é só Deus, é só Deus, é só Deus. Mas o Senhor me levou a Peniche, das vezes que eu consegui, mas o Senhor me levou, o Senhor me diz que das vezes que eu fui a Peniche, não foi apenas para ver a minha mãe, mas foi para ministrar o pão que alimenta ao meu irmão. E da vez que eu me lembro, que isso foi no ano passado, quando eu estava a falar com ele, e a falar que a minha filha melhorou muito, e glórias a Deus. Você é só Deus, é só Deus, tudo vocês é só Deus, põe Deus fora disso. E não, você está gravemente, seriamente doente mental, estás com sérios problemas mentais. E eu calei-me, eu fiquei ofendida, mas eu calei-me. E ele continuou a falar, e eu continuei a falar com ele, na mansidão, na humildade, e ele sentiu-se mal com isso. Ele entendeu que ele portou-se mal comigo, tanto mais que ele estava com pressa depois para sair para ir para o escritório, para o consultório, mas levou para ir mais de 1 hora a falar comigo de coisas que não tinham nada a ver. Eu percebi que ele estava tão mal disposto com a atitude que ele teve comigo, que eu perdoei-o, porque ele é incrédulo e está nas trevas. Mas o Senhor me levou para ministrar. Aquela era a oportunidade para ele, porque é que Deus quis ministrá-lo? Deus deve um favor, Deus não deve, mas quando eu clamei a Deus na minha angústia em Londres, por causa da minha filha, que negaram o tratamento à minha filha em Londres, e ela estava a ficar cada vez pior. E então eu clamei a Deus, entrei numa guerra espiritual tão grande, eu fluí no Espírito, toquei no altar, eu disse ao Senhor, se Tu és este Deus verdadeiro que eu sirvo, Senhor, levanta-te a meu clamor, e levanta a meu favor. Eu não tenho dinheiro para levar a minha filha a Portugal, aqui já fecharam as portas, não querem tratar a minha filha. Eu quero, Senhor, levanta alguém, se Tu és o Deus que eu sirvo, Deus verdadeiro, Senhor, levanta alguém para poder me dar uma boleia para Portugal, ou arranja-me dinheiro para comprar passagem para ir a Portugal tratar a minha filha. Amados, neste dia, o meu irmão Elísio, ele estava na fronteira de Inglaterra, estava já a entrar no barco para ir para a França, para depois vir para Portugal. Ele voltou, houve um acidente com o filho dele foi baleado e foi hospitalizado. Informaram-lhe, ele deu a volta e regressou para ver o filho que estava hospitalizado. E como ele regressou para ver o filho que estava hospitalizado, a minha irmã Amélia, neste caso, aproveitou e disse que queria vir com ele, apanhar a boleia, vir com ele para Portugal, porque ele vinha de carro. Estava tudo combinado, mas
A minha irmã desistiu, sentiu que não queria vir e desistiu. E nisto, o meu irmão liga para mim a me informar que o meu sobrinho foi baleado, estava muito choroso, muito angustiado, e eu então o confortei e ele disse que ele já estava na fronteira para ir para a França, já para atravessar no barco. Ele teve que fazer a minha volta, regressar para ver o menino e tal e tal. E eu então, foi ali que Deus colocou no meu coração pedir-lhe boleia. E ele então foi me buscar e trouxe-me para Portugal. Eu não tinha um tostão. A minha filha estava muito doente. E ele trouxe-me sem me cobrar nada. Eu tinha alguma coisa que dei ali, compramos comida no barco mas aquilo que eu tinha, agarrei e nós viemos a Portugal. Ele me deixou na casa do meu irmão. Eu não avisei ao meu irmão Dani que eu vinha ficar, foi tudo só de repente, de surpresa. E o meu irmão Dani, muito gentilmente, abriu a sua casa para mim. Eu expliquei-lhe toda a situação e ele, no dia seguinte, foi levantar da conta dele 300 euros e me deu. Ele disse, de momento é o que eu posso dar, porque eu tenho todo o meu dinheiro assim, 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 então esse que eu tenho disponível e eu te dou. E eu muito grata estive, amados, muito grata eu estive. E Deus hoje me esclareceu que por causa deles ouvirem a voz do Senhor, abrirem o coração e ajudarem a ungida dele, porque no fundo eu não vinha tratar a minha filha, eu vinha cumprir uma missão. Estão a entender, amados? Eu vinha cumprir uma missão. E os meus 12 irmãos foram usados por Deus poderosamente, um para me trazer, outro para me sustentar. O Senhor hoje me esclareceu. Um foi para me trazer a Portugal, outro para me sustentar. E foi ele quem me conduziu para o hospital de Estefânia. Ele examinou a menina, ele viu que a menina estava gravemente doente. Ele disse, os colegas na Estefânia vão ajudar. O meu irmão, os meus irmãos cooperaram com Deus. Agora vocês vão ver aqui em Josué 2, vamos lá ver Josué 2, o Senhor então me disse, Raba, a prostituta Raba. Então eu fui ver a história da prostituta Raba, já tem no meu coração. Quem é a prostituta Raba? É aquela que quando Josué enviou espiões para espiar a terra e o rei de Jericó, os povos de Jericó, então a prostituta Raba, quando os soldados desconfiaram que ela tinha alguém que era da parte do inimigo, que ela tinha alguém escondido lá ali, ela escondeu os enviados de Deus para espiar a terra. A prostituta Raba escondeu, lá em Josué 2, podem ler. E quando ela escondeu-os e ela deu-lhes escape para eles saírem para um outro lado. E quando vieram os guardas e por aí fora, perguntaram-lhe onde é que ela tinha escondido, porque eles viram que os homens entraram lá na casa dela, como ela era uma prostituta, homens visitavam-na. Então, mas aquelas pessoas que visitaram não eram pessoas normais, eram estranhos. Então, eles ficaram desconfiados e perguntaram-lhe, abanaram-lhe. Então, ela disse que eles fugiram, mas fugiram para um outro lado. Então, o que ela fez? Ela escondeu-lhes lá mesmo, embrulhou-lhes lá em não sei quantos, pronto, aquelas casas que têm todas de linhos, não sei quanto. Ela escondeu, você vai ler, já li a história há algum tempo, não voltei a ler, nem hoje, porque eu conheço a história. Então, o que ela fez? Ela escondeu o povo de Deus, o povo ungido de Deus, e para não serem cefados, para não serem mortos. E como ela escondeu, e quando eles estavam a ir embora,
Ela disse-lhes: quando vocês, eu sei que vocês são servos de Deus, mas quando vocês tiverem que vir destruir, protejam a mim e a minha família. E quando então Deus deu a ordem a Josué, lá em Josué 7, Josué 6 e 7, para então rodearem o muro de Jericó, toda a cidade de Jericó, para destruir, matar todos, para não deixar pedra sobre pedra. Então Deus disse: só a prostituta Rabi e a sua família é poupada. Só a prostituta Rabi e a minha família e a sua família é poupada. Ora, eles os dois, esses meus 12 irmãos, foram usados por Deus para poder, um para me trazer em socorro, outro para me sustentar e me guiar, me ajudar. Deus então quer salvar a alma deles. E foi aí que Deus então começou a ministrar a palavra ao meu irmão Dani. Eu já tinha falado, o meu irmão Elísio, como já estava na igreja em Inglaterra, ele depois desistiu, eu não falava mais de Deus para ele. Então o que Deus fez comigo? Deus me deu-me um sonho, levou-me para a casa dos meus pais em Santo Tomé, em que eu vejo o meu irmão, eu vejo a minha mãe sentada na sala, numa sala que nós temos que dá para a cozinha, a casa de banho, por trás, a casa é grande, e então eu vejo a minha irmã e meu sobrinho Joel, os dois sentados perto do tanque que nós lavávamos a louça, tínhamos aqui a sala, pronto, era uma salinha assim, por causa do jeitozinha. Então eu vejo a minha mãe e meu sobrinho Joel sentado, e eu de repente vejo-me com um pão cacete bem comprido, daqueles pães, como é cacete, não é? Baguete, a baguete bem comprida, e eu então corto um pedaço de pão, dou à minha mãe, e corto outro pedaço de pão e dou ao meu sobrinho. E de repente eu viro, nós tínhamos uma outra casa de banho, que depois a minha mãe fechou, que servia como gaiola para um cão que nós tínhamos, que era um cão chamado Russo. Ele era muito mau, então tínhamos que prendê-lo ali. Então, essa era a casa de banho e o outro lado era a despensa. Então, entre esse prumo de casa de banho e despensa, vejo o meu irmão Elísio sentado, encolhido, e ele tremia, parece que saltava. E eu não lhe dei pão. E tempos mais tarde, passado um bocadinho de tempo, Deus então me deu a revelação. Não, eu ouvi que ele estava a passar por dificuldades, e então Deus fez-me lembrar deste sonho e deu uma interpretação do sonho, que quer dizer que eu tenho dado a palavra à minha mãe, eu dou sempre, não é? Falamos entre salmos e hinos, mas o meu sobrinho Joel, eu já tinha falado ele várias vezes de Jesus, já tinha, mas ao meu irmão Elísio, desde que ele saiu da igreja lá em Londres, eu nunca mais voltei a falar da palavra. Então ele não tem o pão. Então o pão é a palavra. Então eu tenho que levar o evangelho a ele. E não sabia onde é que ele estava, não tinha o contato dele. Liguei a minha irmã Páscoa para que ela então soubesse onde é que ele estava, para me dar o número. E ele então, ela disse: olha, eu também não tenho número, mas procura-o no Messenger, no Facebook. E encontrei-o, ele, graças a Deus, atendeu-me logo. Eu disse: olha, ele estava a conduzir, mas depois ele disse: dá-me um bocadinho de tempo, eu vou parar e já vamos conversar. Ali eu trabalhei, eu preguei para o meu irmão e disse: mano, eu tenho que te dar essa palavra, porque se eu não te der essa palavra, Deus vai me imputar isso por justiça, porque já aconteceu, Deus queria tanto que eu orasse, mas eu não estava a conseguir orar. De repente, eu vi, Deus mostrou-me uma mão cheia de sangue, uma mão assim, bem grande, toda ela ensanguentada, assim, caiu bem do lado, paz. E eu olhei e disse: ai, o que é isto? Uma mão toda ensanguentada. Então o Espírito me ministrou que se eu não orar, a vida, o sangue de todas essas pessoas, eu vou ter que responder diante de Deus por sangue de todas essas pessoas. Então eu não quero responder pelo teu sangue, eu tenho que te dar o pão, eu tenho que te dar a palavra. Então fui lhe ministrando. Ele ouviu, tivemos alguns argumentos para ir lá, mas ele ouviu. Eu disse: meu irmão, olha,
A palavra que eu dei ao meu irmão, o Elísio, foi baseado em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11 a versículo 20. Que Deus, depois de pregar o Evangelho de uma outra forma, eu então dei-lhe esta palavra. Eu disse: Deus está por hoje diante de ti a morte e a vida, o bem e o mal. Meu irmão, escolhe o bem, porque Deus te quer salvar. Deus te ama e Ele quer salvar a tua vida do jeito que está. Tu levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, mas Deus está no controle e Ele quer te salvar. Ele me incumbiu, é por isso que eu estive à procura de ti, como se fosse uma questão de vida ou morte física, mas amado, meu irmão, é vida ou morte espiritual. Então busca Deus. E ele disse: eu vou procurar aqui. Então eu enviei-lhe, eu como já o conheço, eu enviei-lhe outra mensagem bem longa com estes versículos todos para ele lembrar de mim. Deus depois me deu outros sonhos, mais 2 sonhos com ele, mas ele nunca procurou por mim para poder vir à igreja, o quê? Porque quando é assim, é porque Deus quer que eles venham aonde Deus está a chamar. Deus estava a chamá-los para aqui. E nisto, hoje o Senhor me revelou. E como eles não ouviram, nenhum nem outro ouviram, quando eu e a minha irmã Páscoa, a minha irmã Sandra e também a Alexandrina, nós tivemos a orar fervorosamente nos bastidores para que a minha mãe viesse ficar comigo aqui. Todos nós concluímos que ela estaria melhor comigo aqui e todos os outros vinham ajudar. Ora, quando foi o meu espanto, ainda estava em obras, o meu irmão Elísio de repente me liga e pergunta: então, tu estás pronta? Eu disse: estou pronta para quê? Para receber a mãe. Eu olhei de repente, disse: não estou pronta não. Mas eu disse: não, estou. O Deus logo me fez lembrar: então tu estás a orar. E eu respondi as tuas preces, agora vais dizer que não. Eu disse: não, eu estou. Então eu disse: então olha, prepara-te, que eu disse: até são umas coisinhas que tem que fazer, mas isso é rápido, que prepara-te que então vamos levar a mãe. E passado uma ou 2 semanas, trouxeram a mãe, eu consegui organizar, tivemos com a mãe. Todos vinham e por aí fora. Entretanto, houve uma situação que se levantou por causa dessa maldição que está na vida do meu irmão Elísio. Então, de repente, vieram buscar a mãe. Vieram buscar a mãe e levaram a mãe. E aconteceu esta infelicidade devido a essa maldição. E decidiram trazer a mãe outra vez, passado algum tempo, para trazer a mãe, só que desta vez não me avisaram. De repente só apareceram aqui, na igreja. E eu vi a minha irmã descer do carro. Eu disse: mas a minha irmã Alexandrina disse: mas estão a trazer a mãe? Eu pensei, depois a mãe veio para ficar. Eu disse: mãe veio para ficar? Ninguém me disse nada, porque eu sei que eu tinha que falar com Deus. Eu tinha que preparar, porque a minha vida já não era mesmo. A minha vida está completamente mudada de uma forma para servir a Deus. Então já não sou aquela Naná, agora eu sou a apóstola Ana. Claro que é difícil adaptar, não é, com a família e tudo, mas é preciso que a família entenda que quando nós enveredamos para um caminho, nós deixamos de ser um pouquinho aquilo que nós éramos. E quando se trata de Deus, Deus trouxe espada, nos cortou mesmo, nos separou da família. E eu expliquei isso de início a todos. E quando então eu disse a ele: mas ninguém me disse que a mãe estava a vir. Eu disse: não, mas eu disse a Alexandrina para ela telefonar, para ela te informar. Disse: ela não me disse. Então, mas ficou, trouxeram comida, bebida, eu deixei estar, passou, mas só que eu tinha que estar no trono da graça do Pai. Não tinha, eu estava em jejum naquele dia, quebrei o jejum. E neste dia, amados, neste dia eu, deixa-me ver onde é que está esta parte, está ali. Neste dia, ele então disse a minha irmã de que a nossa mãe agora vai ficar um pouquinho com cada pessoa.
E, entretanto, com relação à minha irmã Clarinda, eu tinha estado a conversar com ela e aquilo que ela me dizia e para aquilo que eu também via, ela já não tinha estrutura para aguentar os cuidados com a minha mãe, porque a minha mãe requeria mais cuidados. E quando ele diz que hoje ele vai levar para a mãe, depois vai levar para a Mana Clarina e para mim, então eu disse, mas a minha irmã Clarina, a Mana Clarina não tem condições para tomar conta da mãe. E depois ela disse, eu, como se não tivesse sido combinado entre eles, mas já havia sido combinado, já tinham decidido. E então quando eu comecei então a dizer, mas a Macarena não tem condições, então ele começou a argumentar comigo e de repente, depois o meu irmão Elísio levantou-se também a argumentar ali e de repente, amados, falei algo que está completamente fora do contexto de tudo aquilo que nós estávamos a falar. Deus, eu comecei a argumentar com eles coisas que realmente são razoáveis devido às condições em que eu estou e que a mãe não gosta de estar ali, é muito importante que a mãe esteja no local fixo, então temos que reverter isso tudo para aí fora e de repente, saiu da minha boca, de repente, aquilo que saiu da minha boca foi direcionado para o meu irmão. Tu és um miserável e não sabes o quão miserável tu és. Tu tens bênçãos debaixo do teu nariz e nem vês. E falei outras coisas, já não me lembro, mas tudo saiu de repente, amados, foi só isso. E que não tinha nada a ver com a conversa que estávamos a falar. É completamente oposto de tudo aquilo que nós estávamos a dizer. Mas era Deus a falar. Quando eu disse, mas o meu irmão não é miserável? O que eu falei? O meu irmão, ele tem um emprego estável, ele é um médico, ele é um bom médico, é um médico conceituado, íntegro, trabalhador, é amado, é honrado. Mas meu irmão não é miserável? Por que saiu da minha boca o meu irmão é miserável e que ele tem bênção debaixo do nariz dele e não vê? Então eu fiquei muito amofinada, fiquei muito triste e vim embora porque eu falei aquela coisa. Eu disse, mas o que é isto? Eu a falar agora que meu irmão é miserável. Eu vim dobrar o joelho ao Senhor Jesus e Deus me falou, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Então eu disse, e depois o Senhor disse para ser fiel, ele me ministrou outro hino, ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Então eu disse, não, isso então, aquilo que eu falei foi a profecia. Eles então foram-se embora, todos estávamos aborrecidos, e então Deus continuou a falar. No dia seguinte, Deus continuou a falar. Eu enviei toda a profecia para todos, amados. Deus estava a falar com toda a minha família. E não me entenderam. Não, eu depois disso, aquilo que eu falei foi Deus a falar, amados. Não sou eu. Hoje Deus já me está a esclarecer que Deus quer salvar Deus quer salvar Dani, Deus quer salvar Elísio. É assim, assim. Deus me enviou uma profecia para eu dar ao Elísio, enviou uma profecia para dar ao Dani, enviou uma profecia para dar a Vivi. E como todos estavam contra mim, mas todos levantaram contra mim, eu de repente fiquei tornei-me numa assassina, sabe lá Deus o que é. Eu então liguei para minha irmã Páscoa, que é com quem eu tenho a amizade do Espírito. E então, porque falamos entre nós em salmos e hinos, e liguei, não sabia que a minha irmã estava tão enferma, e liguei para ela e eu disse, Páscoa, está acontecendo isso assim, mas olha, mas foi assim. De repente ela salta para cima de mim. Ana, temos que andar em amor. Eu disse, ei, também aqui está tudo contaminado. Disse, ai meu Deus do céu. Eu fiquei tão entristecida com a minha irmã, disse, puxa, desde que o bispo Davi disse a toda a minha família para não falarem comigo, para se afastarem todos de mim, está tudo entornado.
Senhor, tu me disseste, eu tenho mesmo que me afastar da minha família. Tá tudo, eu estou mesmo, o jugo, é mesmo um jugo desigual entre mim e minha família. Então, foi aí que eu comecei a me afastar. E então foi aí que o Senhor começou a profetizar. Já que não me ouviram diretamente, então o Senhor foi falando, o Senhor diz, usa as redes sociais, porque o Senhor quer salvar. Porque o Senhor, agora entendem, nos bastidores houve conversa, houve evangelização. O Senhor estava a dirigir-me, a conduzir-me do jeito dele que eu não entendia. E era suposto, quando isso tudo aconteceu, das vezes que o Senhor me levou, porque eu não fiquei de mal com ninguém, continuei a falar com todos, mas se todos dessem oportunidade para falarmos, de certeza que haveria que chegaríamos a um bom termo, mas houve sempre uma barreira de comunicação e comunicação efetiva. Quando havia comunicação, ela nunca era efetiva, era sempre ali contenda em que eu tinha que reprimir e deixar-me humilhar para então deixar que os outros falem e levem avante. Ora, hoje, amados, hoje o Deus assim me esclareceu. Deus, eram 11 horas e 20 minutos de hoje. Enquanto orava, eu comecei a orar para os meus familiares, comecei mesmo para estes dois primogênitos da minha mãe e do meu pai, o Daniel e o Elísio. E eis que o Senhor me fala, me interrompe e responde logo. O Dani tem descarga de consciência e muita tristeza no coração. A altivez encobre o amor que ele tem ao próximo. Diga ao Dani, se ele se arrepender, se humilhar e me servir, eu terei misericórdia. Serei com ele e leia a igreja de Laodiceia. O Senhor me falou isso? Diga, o Dani tem descarga de consciência e muita tristeza no coração. A altivez encobre o amor que ele tem ao próximo. Diga ao Dani, se ele se arrepender e se humilhar e me servir, eu terei misericórdia dele, eu serei com ele. Leia a igreja de Laodiceia e exorta-lhe ao arrependimento. Este é o mandamento. E eu disse ao Senhor, eu vou ligar para ele, ele não te ouvirá. Pregue online. E ele não vai ouvir mesmo, não é? De todas as vezes que eu tentei, ele sempre me calou. Da última vez a penúltima vez que estive com ele, Deus me levou, tivemos oportunidade para eu falar, quis ministrar. Há sempre uma barreira. Deus diz, não por força nem por violência, mas pelo seu espírito. Ainda mais estou na casa dele, tem que ir com humildade e mansidão. E quando falei-lhe acerca da mãe, eu ia dizer, Dani, o que achas? Eu não tenho muito tempo, mas se decidires levar a mãe para mim, nós todos juntos ali, vamos cuidar da mãe. E a mãe está ali, a mãe tem muitos amigos, as pessoas vão ver a mãe é alegre, a mãe ela anda um bocadinho, ela gosta de ficar ali naquele banquinho, ela gosta de andar, ela gosta de vir à igreja, está ali pertinho, tudo ali, se vocês falam mais de uma coisa desta, eu tomo uma decisão, vocês não veem a mãe, eu vou pôr a mãe no lado e pronto, acabou-se. Então, era tudo, então nunca havia um ambiente para haver uma conversa efetiva. E como havia essa barreira, eu sempre clamei muito. Então, nisto, amados, Deus diz para eu, e vamos ler o Apocalipse, capítulo 3, que é a igreja de Laodiceia, que Deus diz que vomita o meu irmão, porque ele é a igreja de Laodiceia. Quando profetizei, amados, quando nós estamos a profetizar, a gente falamos aquilo que Deus quer. Mas hoje o Senhor diz que Ele quer explicar. Ele quer que todos acordem, despertem, que o Senhor vai esclarecer.
Então, aqui está a igreja de Laodiceia, é a sétima carta. A igreja de Laodiceia é Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Foi quando depois, quando eu orava ao Senhor, acreditando que eu é que fui pronto, sair fora do contexto, disse que depois quando lembrei, não, mas o Senhor fala por mim, e sempre que o Senhor fala por mim, eu saio sempre fora daqui. Eu posso estar a falar convosco acerca de algo, claro que às vezes é mesmo, mas às vezes Deus, quando quer falar, Ele tira-me do lugar onde eu estou e leva-me para o outro. As pessoas ficam confusas, mas é preciso esclarecer nesta altura. E Deus então depois, quando me disse para ler com relação ao meu irmão, quando eu vi que todos estavam a falar cobras e gargalos e estavam muito magoados comigo, quando eu não tinha intenção de nada, então o Senhor veio em meu socorro, disse para ler a igreja de Laodiceia. Foi então que eu vi aqui, miserável e pobre, disse, eu já tinha lido o Apocalipse todo, mas nem todas as palavras às vezes ficam. A gente não memoriza tudo, não temos Bíblia 100% capa a capa memorizada. Então, mas Deus então me deu discernimento para vir aqui ao Apocalipse, e eu então é que eu vi, como diz o rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Ou seja, o meu irmão está a acumular tesouros para que no final da vida dele, ele vai fazer aquilo que ele sabe. Não tem que estar aqui a dizer, mas ele sabe aquilo que ele está a fazer, preparar para a reforma dele. Para ele é rico, não é? Tem uma posição, tem um emprego bom, em qualquer parte do mundo onde ele for, vai ter sempre dinheiro, porque um médico pode trabalhar até o final da sua vida. Até deitado numa cama, o médico pode trabalhar, pode operar. Então ele está rico, conseguiu, glórias a Deus. Então isso aí é a riqueza dele. Mas o que Deus está a falar aqui, quando Deus disse que Ele falou pela minha boca, que tu és um miserável e tens tudo debaixo do teu nariz e nem vê, quer dizer que ele está na casa de Deus, Deus já lhe deu a palavra, só Deus sabe a reação que ele teve quando ele recebeu a palavra que eu lhe dei, a profecia que o Senhor me enviou, disse para eu dar. A primeira eu sei que ele leu, porque eu vi lá a TIC, mas a outra eu não tenho certeza se ele leu, porque eu já não me lembro. A reação que ele teve, só Deus é quem sabe, porque eu não sei. Mas pelas atitudes, comportamentos dele, então, para mim, ele não recebeu, ele rejeitou o amor de Deus, ele rejeitou o plano da salvação de Deus, ele rejeitou o resgate da alma dele, e depois está a preparar para no final, quem vai orar para a alma dele é padre. É o que ele está a fazer agora, a orar para a minha mãe, quando a minha mãe já foi, está com o Senhor e bem entregue, protegida. Então, isso que está aqui. É todo a igreja católica que pratica esta atitude. Por isso é que Deus disse que Deus vomita a igreja católica. Porque a igreja católica é a igreja de Laodiceia. O Senhor intitula a igreja católica a igreja de Laodiceia. E depois, então, aqui o Senhor diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Ora, agora unja os olhos com colírio, meu irmão, porque a tua nudez está exposta pela vontade do Senhor.
não pela minha. E o Senhor diz para tu te arrependeres. O Senhor diz para exortar-te ao arrependimento. O Senhor não tem o prazer na tua morte espiritual, nem na tua morte física, mas o Senhor quer te salvar. Então, por isso que eu fui usada, para que Deus te tire da igreja de Laodiceia e te traga para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia está aqui, pode ler, está aqui em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7 a versículo 13. Esta sou eu. Todos aqueles que Deus tirou de onde estavam, Deus está a tirar da igreja ou de Sardes ou de Laodiceia para este lugar e do outro lado também, não é? O Senhor lá sabe, é Ele quem escolhe. É lá em Salmo 100, vai lá ver, não fomos nós, mas é Deus quem escolhe o povo seu para a ovelha do seu pasto. Então, você, meu irmão Daniel Leitão, você foi escolhido para a ovelha do pasto do Senhor. Você se tem rebelado, não contra mim, mas contra o Senhor. Então, a misericórdia do Senhor continua sobre si. E o Elísio, o Senhor também disse, ele tem se rebelado, não tem feito o que o Senhor mandou, não congregou, não veio ter comigo. O Senhor mostrou-me, inclusive, ele a vir ter comigo. Mostrou, inclusive, a minha irmã Alexandrina também, que ele vinha ter comigo. E a minha irmã Alexandrina me perguntou, o Elísio já veio ter contigo? Eu disse, não. Deus mostrou que ele vai ter contigo. Eu disse, eu também estou à espera dele, porque Deus disse que ele vinha ter comigo. E até agora não apareceu. E por que o Senhor quer resgatar estes dois? Primeiro, pelo favor, porque abriram o coração para Deus operar e resgatar a ungida dele, que sou eu, os meus filhos, para trazer para o lugar onde o Senhor quer que onde o Senhor levantou, me pôs como pedra de esquina, para poder resgatar um povo. Esta é uma missão muito pesada, muito delicada, que eu estou aqui a profetizar, e vocês fizeram parte disso. Então o Senhor quer recolher-vos também para debaixo deste esconderijo. E nisto, aqui eram as 13h08. Deus me deu então a revelação do sonho das 3 sócias que eu tive, porque tenho orado muito pela minha mãe. Então, já que ele disse que se nós falarmos alguma coisa, ele vai pôr a minha mãe no lar, eu então comecei a orar mais intensamente, para que eu não acredito que ele iria fazer isso. Mas a potestade, a fortaleza que está investida nele, cega entendimento. Então ele não vai ver. E se nós demos algum passo em falso de querer que a mãe venha para aqui ou ali, então ele pode mesmo fazer. Então o meu socorro vem de Deus. Eu só estava a orar a Deus. Eu falo por mim, não falo as outras que também oraram, mas falo por mim. Então nisto Deus me deu um sonho. Isto foi no ano passado. Em que eu vejo a minha mãe deitada na cama, de lado, com os olhos fechados, estava a dormir, e vejo 3 senhoras iguais a ela, iguaizinha. Uma estava obesa, sentada assim, em cima parecia de uma mesa, tudo muito obesa, e ela comia, e ela mastigava, a olhar para minha mãe, e ela só mastigava, mas mastigava não sei o que, mas parecia que não tinha nada na boca, mas mastigava, muito obesa, sentada, como se fosse assim criança, com pernas assim cruzadas, e assim, igual, o rosto igualzinho a minha mãe. A do meio estava sentada, era como chefe, era mais elegante, mas estava sentada como chefe, com o rosto. E depois a outra que estava ao lado desta, a que estava no meio é a gerente, a chefe. E depois a outra estava ao lado, parecia ser mais calma e submissa, a obedecer, que obedece à ordem de todos. Amados, as 3 com a cara da minha mãe, igualzinha. E a minha mãe, quando era jovem, foi muito bonita.
As pessoas dizem que eu sou muito parecida com a minha mãe, tem um rosto muito bonito, separado da minha mãe, mas eu acredito não, que a minha mãe foi muito mais bonita do que eu sou. E nisto, quando eu então olho para elas, eu disse, afinal são vocês que estão aqui a prender a minha mãe, para minha mãe não sair. Eu então vou para repreender as três, que são os três demônios, eu vou para impor assim as mãos, então a que está no meio salta para cima de mim e eu então vejo que eu parti o pescoço a ela, mas depois acordei. E depois ouço dentro de mim, esta caixa de demônios só sai com jejum e oração. E pronto. Então eu disse, ok. E liguei para a minha irmã, Alexandrina, e disse, olha, mano, temos aqui um trabalho a fazer, eu tenho um trabalho. Porque Deus me revelou isto. Então é para isto é para mim. É um trabalho que eu tenho que sei fazer, então eu tenho que fazer um jejum de 3 dias. Porque o Senhor me disse que eu tenho que fazer um jejum de 3 dias. Mas eu disse, mas eu vou fazer o jejum de 3 dias, Senhor, eu não tenho transporte, não tenho condições de ir lá à minha mãe, como é que vamos fazer isso? Deus abre sempre um caminho onde não há. Eis que em outubro a minha irmã disse que vinha, a de França disse que vinha ver a mãe, porque pode ser que a mãe vai de repente e ela não quer que a mãe parta sem ela ver a mãe. Então eu e ela combinamos, acredito que foi em outubro ou novembro, foi aí entre outubro e novembro. Foi em novembro. Nós então, eu combinei com ela, eu disse a ela, olha, eu quero ir, mas não tenho transporte, também não tenho dinheiro. E ela disse que ia fazer ali uma ginástica, que iria ver se conseguia o dinheiro para que nós alugássemos um carro e estivéssemos confortável. Então eu disse, olha, mas quando nós formos, eu não quero ficar ali, eu quero ficar no hotel, porque eu tenho uma coisa para fazer. Deus então me disse e ele me disse mesmo assim, enquanto eu estou a dormir, falou mesmo, tu vais trazer a mãe. Tu vais trazer a mãe. Eu acreditei que eu vinha trazer a mãe, mas no meu jeito, assim, de trazer a mãe, o Dani vai concordar para a mãe vir, mas não, era do outro jeito. Ele libertar a mãe para ele levar a mãe, ou seja, eu vou trazer a mãe para o reino de Deus. Então, nós fomos, quando chegou o dia, ela veio, fomos, eu fiquei no hotel, nesses 3 dias de jejum, ao terceiro dia, eu fiz jejum nas horas que o Senhor me disse. No terceiro dia, eu então fui lá. E então fui ter diretamente com a minha mãe. E comecei a orar por ela. A orar. Então veio a minha irmã, Sandra, juntou-se a mim a ouvir e a responder. Entrou em concordância comigo. E ela de repente chamou toda a criança e vieram todos. Amados, foi uma intercessão poderosa que o Senhor me disse, as muralhas já caíram, as estradas já se abriram, levanta a bandeira do Senhor. Deus me disse que minha mãe estava liberta daquela fortaleza. E então, hoje, amados, hoje a revelação que o Senhor me deu dessas 3 fortalezas, dessas 3 caras, desses 3 demônios que tinham caras da minha mãe, são os 3 filhos da minha mãe que estavam encarregados dela. É tremendo, amado. Levanta-te, ou tu que dormes, que eu te esclareço. Estes 3 demônios, Deus me disse, a gorda é o meu irmão Elísio. É engraçado, mas de engraçado não é nada, porque eu muito lutei, amados. Puxa, a gorda é o Elísio, meu irmão Elísio. A calma, eu não tinha ouvido bem, porque os meus filhos falaram. Eu disse, ai Senhor, eu perdi aqui um bocadinho. Depois o Senhor não me disse na hora, eu pensei que fosse a outra, mas não. Quando o Senhor foi falar outra vez, o Senhor me disse, a calma é a minha irmã Alexandrina. O demônio que estava calmo a obedecer tudo que os outros fazem é a minha irmã Alexandrina. A chefe, a furiosa, é o meu irmão Daniel. Deus disse, a gorda é o Elísio. A calma é a Alexandrina. A chefe furiosa, soberba e rufia, que saltou para cima de é o Dani.
Então, estas três sócias, já viu, são filhos da minha mãe. Então, são as fortalezas que estão investidas neles, estão a destruir vidas, estão a destruir famílias. O meu irmão Elísio, uma fortaleza que destrói vidas, destrói família e já o destruiu todo. Mas Deus quer restaurar, Deus quer restituir tudo aquilo que o inferno roubou. Venha Jesus. O meu irmão Dani, o demônio está lá a destruir aos poucos, mas ele não vê, porque o demônio cega o entendimento, para a gente não ver, e ele é usado. Mas por debaixo de tudo isso, temos ali um coração cheio de amor. Mas a fortaleza que está nele destrói famílias, separa. A minha irmã Alexandrina, o demônio que está nela foi de submissa. E Deus me revelou, depois Deus explicou-me. A Alexandrina, se não tivesse entrado em contrato com o Daniel para tomar conta da mãe, a mãe estaria aqui. A Alexandrina privou a mãe de vir para baixo, porque ele queria que a Alexandrina ficasse, porque é família, é mãe, é amor. Então a Alexandrina fez a vontade dela, acreditando que é Deus que a mandou. Deus diz que não fui eu que enviei a Alexandrina. A Alexandrina tinha que vir para aqui. Eu enviei a Alexandrina para o Ministério Apostólico Aragem Shine. Não enviei a Alexandrina para Peniche para tomar conta da mãe. Deus, eu agora falar, Deus permite coisas quando nós não ouvimos a chamada dele. Então nós vamos por outro caminho. Ele não nos vai matar, amados. Nós vamos sofrendo consequências da desobediência, mas ele vai nos dando tempo para nos arrependermos. Então ele trabalhou com ela. Ele me tirou daqui para ir para Peniche ministrar amor à minha irmã Alexandrina, para ela compreender que eu não sou nada daquilo que ela pensa que eu sou, mas eu sou a serva de Deus Altíssimo, ungida, que não tem controle daquilo que o Senhor está a fazer em mim, porque o Senhor é o Senhor. Deus me levou para esclarecê-la, mas ela não aceita. É o demônio que está nela. E ela mudou-se e sujeitou-se ao demônio que está no meu irmão, acreditando que é o Senhor que pôs ela a sujeitar ao demônio que está no meu irmão. Não, Deus nunca vai nos obrigar, amados. Aquele que tem chamada de Deus, Deus nunca nos vai pôr a sujeitar-se a outro demônio. Deus nunca nos vai pôr ao serviço do ímpio. O meu irmão é ímpio. O meu irmão não conhece Deus. Deus nunca iria tirar a minha mãe da casa de Deus para ir pôr na casa do ímpio, para minha irmã Alexandrina servir ímpio a favor do crente. Nesses termos. E Deus disse, como ela cooperou com ele, então é meia culpa. É meia culpa. As consequências, o juízo do Senhor também recai sobre ela. E não só. Eu não sei se ela foi à missa de que ele marcou para minha mãe ou não. Mas a minha, ela disse que ela iria. Ora, mais uma heresia, a ir para a missa da minha mãe, quando você já sabe que a minha mãe já está com o Senhor, está aí a orar para uma alma que está entregue no altar do Senhor, que o corpo já foi para 7 palmos debaixo da terra. Amados, Deus me disse que por causa da Alexandrina não ter obedecido a Deus, isso me penalizou, porque Deus disse que tinha um grupo de intercessores para virem levantar os braços aqui. E como ela não quis sujeitar, ficar debaixo da minha autoridade, então aquilo foi para ela um escape. Deus lidou com ela.
mas ela ainda está na vontade dela, acreditando que é a vontade de Deus. Mas Deus disse não. Ela, se não vier, ela vai ser abatida. Nisto, amado, o sermão profético, isto. Então, Deus quer libertar tanto Alexandrina, como o meu irmão Elísio, como meu irmão Dani, das fortalezas que têm lhes guiado, que têm destruído aquilo que Deus tem para cada um deles. A minha irmã Alexandrina, Deus hoje me revelou, Deus chamou-a para aqui, para ela ser liberta e ser abençoada, porque ela muito me levantou os braços em oração. Quando a minha filha caiu no engodo e eu fiquei, parece uma barata tonta, ela muito me levantou os braços em oração. E me levanta os braços em oração até hoje. Mas o Senhor não quer nos bastidores, o Senhor quer ela aqui, servindo, sujeitando a Deus, fazendo Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. O Senhor não quer sacrifício. Por isso é que o Senhor profetizou para mim, pela minha boca, dizer: eu não quero mais orações, eu quero obediência. É rasgar as vestes. Eu não quero mais orações. As orações está ali cheio, eu já vos ouvi, mas por causa da iniquidade que está no meio de vós, faz a separação entre mim e vós. Por isso é que as bênçãos que eu tenho para vós não vos chegam. E vocês, é como ele diz lá no Ageu, vocês trabalham, mas cai tudo no saco furado. Então, Deus me diz para ministrar a todos eles, Mateus capítulo 24 e 43. Que é o sermão profético de Jesus Cristo, que se aplica para a nossa vida. E aquele que é chefe de família, Mateus 24, capítulo 43, é o sermão profético. É o fim da nossa vida, esse sermão profético com relação a este versículo, ele aplica-se para os finais dos tempos, o fim do mundo, mas também ao fim de nossa vida, quando nós tombamos, quando o nosso corpo tombar, o espírito voltar a Deus, nós vamos ver, que diz assim: vigiai, pois, a partir do versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então esse é o sermão. Podemos ler um pouquinho atrás, que é para vocês entenderem a essência desta palavra, a partir do versículo 36. Aqui, a partir do versículo 32, Jesus estava com os seus discípulos e eles perguntaram a Jesus como é que será os finais dos tempos. Então Jesus disse, a parábola é um bocadinho longa, então ele diz aqui, a partir do versículo 32, vamos focar. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui no sermão o profeta continua: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem mesmo Jesus sabe, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na terra, na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos.
assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amados, tá aí o irmão diz, o nosso irmão, a esposa deu à luz, glórias a Deus, Deus abençoe, amado. Depois já falamos, já ligo para si depois, que a mão poderosa e protetora do Senhor esteja sobre ela e a bebê também, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, glórias a Deus. Uma vida que veio ao mundo. Então, nisto Jesus está a dizer aqui aos meus irmãos, quando estamos em vida, nós temos que entender que há duas vindas de Jesus para nós. Enquanto estamos em vida, nós podemos viver até Jesus Cristo vier nos arrebatar. Mas o arrebatamento se dá de duas formas. Neste momento nós estamos aqui, Deus pode nos arrebatar. É ou não é? Muita gente que cai de repente e morre, foi o arrebatamento. É aquilo que eu entendo, não é? E os médicos vão para o hospital, os médicos vão diagnosticar ataque cardíaco. Mas Deus tem que dar para tirar o fôlego, Deus tem que parar o coração. Então é um ataque cardíaco. Então foi o arrebatamento. Arrebatamento do fôlego, não é? O corpo fica. Então, esse tipo de arrebatamento, quando Jesus diz que nesse dia, nem ele mesmo sabe, mas só o Pai. Se o Pai, o Criador, decidiu que é o teu fim aqui na terra, nem que seja amanhã. E por que você está preocupado com o que comer, com o que beber, com o teu futuro, acumulando tesouro na terra, onde a traça e ferrugem consomem? Deus está, eu já ministrei essa palavra, vocês têm que acompanhar a página nesta semana toda, falei acerca disso, vão lá e ouça, é salvação espiritual, não é o Padre quem nos vai salvar, mas é Jesus Cristo. Do pó fomos feitos, a pó tornaremos. O nosso fôlego é Deus quem deu, volta para Deus. Mas a alma, nós fomos feitos almas viventes. Se nós não temperarmos a nossa alma com sal, não enchemos ela da unção, não enchemos ela do amor de Deus, do óleo da unção que quebra o jugo, pela palavra, lavarmos a nossa alma, limparmos e purificarmos a nossa alma e consagrarmos a nossa alma para Jesus, a nossa alma vai parar ao inferno, ao Hades. É Satanás que, quando o Deus tirar o seu fôlego, a alma, Satanás está no além, à espera para receber a tua alma, porque durante toda a tua vida você serviu a Satanás. E é assim que você, o meu irmão Elísio, a minha irmã Alexandrina, entre aspas, nós sabemos que ela é uma grande serva de Deus, ela é uma guerreira espiritual, uma batalhadora, mas ela tem grande problema de obediência e submissão à autoridade, e o Senhor está a travar uma batalha muito grande com ela, para que ela venha servir, para que ela dobre o joelho. Ela não quer, ela rebela-se, porque ela tem o ministério dela, o Senhor deu-lhe o ministério dela e por aí fora. Mas, amados, é aquilo que eu disse a ela da última vez: se aquilo que o Senhor me tem dito, me tem falado, não é, então eu sou uma falsa profeta. Ela diz: não, tu não és uma falsa profeta. Continua em frente e disse: não, eu sou uma falsa profeta. Se tu me dizes aquilo que eu tenho dito não é real, não é aquilo que o Senhor tem me dito, não é. Quando você mesma concordou com sim, que o Senhor disse que você tinha que vir para aqui, que é mesmo, o Senhor confirmou que você tinha que vir para aqui, quando Deus, amados, quando Deus nos manda fazer algo, Ele não vai se acomodar aos nossos desejos. Quando Ele manda, é porque Ele traçou um caminho. Deus quer abençoar-te, Alexandrina.
mas do jeito dele. Não do teu jeito, no jeito que você inicialmente ele te mostrou, mas que ele me mostrou que não te deu. Você ganhou o ministério, mas debaixo da autoridade da apóstola Ana Leitão, segundo a vontade de Deus. Enquanto você não aceitar isto, o Senhor já se calou. Para ti, minha irmã, o Senhor já se calou. O Senhor não vai falar mais nada. E também eu não. Estou aqui hoje a profetizar porque o Senhor me incumbiu para que vos esclareça o porquê que Deus me disse para usar as redes sociais para profetizar para todos vós. Porque vós não dais ouvidos, porque vocês não cooperam com o Senhor, vocês não ouvem, devido à enfermidade que está em vocês, essa enfermidade de maldição hereditária de lá do terreno da casa onde mãe e o pai construíram. Então, nisto, amados, Deus, eu falo, segundo aqui esta parábola, Deus diz, se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada. Meus irmãos, vocês são excelentes pais, vocês são pais que amam a vossa família, zelam, mas vocês estão a fazê-lo do vosso jeito. Não é desse jeito que Deus quer que vocês o façam. Deus quer transformar as vossas vidas. Deus quer libertar-vos dessa maldição que foi semeada. Nossos pais, inconscientemente, fizeram a casa, nos ajudaram, mas aquela casa, aquele terreno está amaldiçoado. E vocês todos foram infectados. A Páscoa não morreu do cancro. A Páscoa morreu da apostasia. A minha irmã Páscoa é outra que o Senhor muito quis abençoar. E o Senhor me revelou que por ela não ter ouvido, é por isso que ela pereceu. Ela muito me ajudou quando Deus me deu um sonho em que eu estava cercada em Coventry. Eu não tinha saída. Então a única solução que eu vi, orei ao Senhor, eu vou para Londres. Mas eu não falei a minha irmã, não falei a ninguém, porque o meu telefone estava grampeado. Qualquer contato que eu fazia, todos os governantes estavam alerta. Então eu não contactei a ninguém. De madrugada, eram volta das 11 e pouco da noite, agarrei nos meus filhos, enchi algumas coisas no carro e só rompi por volta das 13 e pouco da manhã na casa da minha irmã e do meu cunhado. Expliquei-lhes a situação. O meu cunhado me recebeu de braços abertos. A minha irmã me recebeu de braços abertos. E muito, ela me ajudou, muito, meu cunhado me ajudou, muito. E Deus então, quando a minha irmã internou no hospital, que ninguém sabia que ela estava internada, no dia anterior, eu estava a orar e Deus me levou a orar por ela. Mas assim que eu estava a orar, eu começo a chorar. E choro muito, mas a orar. Eu disse, mas Senhor, por que o Senhor está a dizer para poder... por que eu estou a chorar, a orar pela minha irmã? Mas chorava muito, muito, muito. Orei até o final a chorar. E depois lembrei-me, disse, será porque ela está bastante doente? Mas liguei para o telefone dela, estava desligado. Porque eu tinha ido a Londres, eu vi a minha irmã muito debilitada. Eu disse, minha irmã Páscoa, vai ao hospital. Tu não estás bem, vai para o hospital. Ela disse, eu oro, que ela é muito temosa, é algo que empaca. A minha irmã empaca, a minha irmã para fazer alguma coisa de preferência é dar-lhe uma estalada, para ela acordar, então, que leva tempo. Ela quando empacou, é assim, quer fazer assim, ninguém lhe tira. É isso que matou a minha irmã. A enfermidade, a desobediência e submissão. Eu disse à minha irmã, quando estava a despedir-me dela, eu fui buscar o Joshua. Despedi-me dela na porta. Eu olhei para minha irmã, ela estava negra. A minha irmã tem uma pele clara. O rosto dela estava negro, ela estava muito abatida. Disse, Páscoa, por favor, vai para o hospital, minha irmã. Ela disse, eu vou pensar nisso. Vai para o hospital. Eu dei ela um abraço, dei ela um beijinho. Minha mãe muito me ajudou, muito me ajudou.
E o Senhor tem um coração muito grato. O Senhor ama a minha irmã. Mas a minha irmã estava muito enferma. E o ministério, como está em apostasia, não libertou. E não, muitos estão assim no ministério Maná. Muitos estão assim, arrogantes, soberbos, porfiam, empacam. Daqui ninguém me tira. A minha irmã está assim, não se libertou desse acã. A minha irmã também não esteve lá, também não se libertou. Foi para a Igreja Mãe esses anos todos. A Igreja Mãe também está em apostasia. A Igreja Mãe, o Senhor disse que é a igreja de Laodiceia não se libertou. A igreja aí o Senhor fala, esclarece de Laodiceia, eu sabe, Senhor, porque o Senhor me tinha dito, eu escrevi. E nisso, quando a minha irmã, quando o meu irmão mandou uma mensagem de madrugada, no dia em que eu orei para ela chorar, na madrugada deste dia a seguir, o meu irmão envia uma mensagem: olha, a Páscoa está internada, não se sabe qual é o hospital, estamos à procura dela. Eu disse, é por isso que eu estava a chorar. É por isso que eu estava a chorar. Mas depois liguei a pastora Carla. Aí a pastora Carla, quando a minha irmã passa assim, procura a minha irmã, eu estou aqui, eu não posso, papai. Ela disse, eu vou fazer isso imediatamente. A pastora Carla procurou e lá encontrou a Páscoa. E não me disse nada, mas parece que ela ficou internada. Então eu liguei, acho que foi à noite no dia seguinte. Eu perguntei à pastora Carla o que se passa. Então a pastora Carla disse, olha, é assim. Eu disse, que minha irmã, eu tinha dito ela já há muito tempo, desde o dia que eu fui lá, mas numa semana em casa da minha irmã, eu estava a dizer à minha irmã, vai ao médico, porque eu encontrei a minha irmã toda negra, ela tinha picado de bichos, e ela andou à procura, ela orou, e Deus deu ela esse bicho mesmo, estava lá em casa, bichos na parede, e esse bicho é que andou a morder a minha irmã, e ele contaminou o sangue dela. Contaminou o sangue. Isso foi revelação do Espírito. Mas quando ela estava com um abscesso muito grande e o bicho, ela viu o bicho mesmo sair da coxa dela, mesmo mordeu-lhe, eu disse, Páscoa, vai para o médico. E ela estava queixada de muita fraqueza. E bebia café, pior ainda. Quanto mais fraqueza tem ela para ir trabalhar, eu tenho que beber café para ver se eu me aguento. Quando ela chegava, Naná, podes fazer-me jantar? Estou tão cansada. Ela queixava muito cansada. Eu disse, Páscoa, vai ao médico. Ela não ia. E, afinal, ela já tinha ido ao médico passado algum tempo, mas ela mudou do endereço e não de casa, mas quando nós mudamos de casa, nós temos que mudar o endereço em todos os lugares. A minha irmã não fez isso. E ela tinha feito o exame, acusou que ela tinha leucemia, ela tinha cancro. Andaram à procura da minha irmã em todo lado. E ela ligaram inclusive, mas como ela é uma das que é muito desligada no telefone, não atende o telefone. É um problema que todos nós tínhamos com a minha irmã. Ela não atende o telefone e nem vê mensagens. A minha irmã morreu, mas mesmo assim passou bastante mal no vale da sombra da morte, mas o Senhor resgatou a minha irmã. Por 2 vezes eu estava aqui no altar, numa determinada altura, Deus mandou-me dizer a Páscoa, diga minha serva para vir para Portugal tratar-se imediatamente. Eu disse, eu vou ligar a minha irmã. Disse, Senhor, ela está tão mal assim, mas o Senhor não me respondeu. Eu liguei a Páscoa e disse, Páscoa, Deus está a dizer para vir para Portugal imediatamente para poderes vir tratar. Deus está a dizer, tens que vir. Ela disse, eu vou pensar nisso, blá. Passado algum tempo, Deus me deu um sonho em que eu estava deitada naquela salinha da igreja infantil e eu vejo a vir, parte de fora, vejo ela vir e ela entra. E ela, quando entra, eu levanto, eu olho para ela, mas entra ela e entra também uma senhora que é cunhada do meu irmão Dani. Eu não sei qual delas, não sei se essa já faleceu. Entra também ela. E eu olho para minha irmã e começo a chorar e vou abraçá-la. E ela só me faz... E eu abraço-a a chorar. E ela... Está tudo bem.
E depois eu acordo e disse, ai, que horror, que sonho é este, Senhor? Eu liguei para ela, eu disse, pastor, está tudo bem? Tive assim esse sonho contigo, assim, assim, assim. Eu não gostei nada. Ou vocês estão a vir para Portugal, não é? Ela disse, por acaso estamos a pensar em vir para Portugal, tá. E passado uns dias, Deus volta a me dar outro sonho com ela. Dessa vez, ela parece muito contente primeiro aviso, aparece é o marido, mas o marido não me diz, não, eu não vejo a cara do marido. Eu sou isso. Oi, cunhada. E depois ela então aparece a Páscoa. Então, miúda, está tudo bem? Então, isto vai ou não vai? Está pronto? E depois, com relação a batistério, eu disse, olha, está quase pronto. Está quase pronto. Falta umas coisinhas ali, mas está quase pronto. E despacha com isso. Foi ela me dizer, despacha com isso. E depois a filha dela estava ao lado, mas tinha uma miúda por detrás da filha. Não entendi, e a filha, oi tia, está tudo bem, assim sorrir, e a miúda também a sorrir assim para mim. Quando eu acordei, mas eu liguei para a pastor, mas pastor, tu estás a vir? Ela disse, por acaso estamos a planear aí, mas essa pandemia, eu não sei se vamos lá. Disse, o Senhor me deu um sonho assim. E tudo isso, esse sonho que o Senhor me deu, foi um complemento que a partida dela era iminente, mas eu não entendi, porque só quando a minha irmã faleceu, é que o Senhor me deu a revelação do primeiro sonho de 2020, quando o Senhor me revestiu do seu Espírito para profetizar, que ela aparece em roupa preta, muito cintilante, estava muito linda, cabelos muito bem penteadinhos, assim, curtinhos, mas muito bem penteadinhos, e desse jeito que ela gosta, assim, por assim, desse lado, assim, muito bonitinha, e os sapatos muito bem arranjadinhos, os dedinhos dela, eu estou mesmo aí a ver, e ela fazia assim, ela saltava, ela gosta de fazer isso assim, toda muito o quê, e depois, pronto, tem outro cenário, e quando eu disse, Páscoa, ela na altura ela estava muito doente, disse, Páscoa, tive um sonho contigo assim, tu estavas muito alegre, que estavas com roupa preta, mas muito brilhante, tudo contente, mas eu não dei atenção ao detalhe da roupa preta. Não dei atenção, eu não sabia que roupa preta no sonho significa morte. Ainda estava nos primeiros passos, Deus estava a treinar, a ensinar. Tudo isso para que depois, mais tarde, eu tivesse a revelação. Eu disse a ela, olha, tu vais ficar curada. Ela ficou curada. Então, mas depois teve recaída. Então, quando ela teve recaída, ela foi-se. Então, é que fez um clique da roupa. O Senhor tinha mostrado a roupa dela preta, quer dizer que ela iria falecer. Não é? Ela iria morrer. Mas, como quando algumas vezes eu orava por ela, fervorosamente clamava pela saúde dela, o Senhor teve misericórdia dela. Não só eu, todos nós clamamos, não é? E ela também é guerreira, ela ora, ela busca, ela pede. A minha irmã é uma grande guerreira espiritual. E então o Senhor teve misericórdia dela. E quando a minha irmã me disse que ela voltou ao hospital, aqui deste altar, o Senhor me disse, ministra. Então ministrei ela daqui do altar, enviei ela no WhatsApp, e eu soube que ela recebeu. Enviei para ela e enviei para o marido essa administração. E ela saiu do hospital. Até disseram que nesse dia ela pregou o evangelho, salvou, os médicos ficaram todos admirados, porque não acreditavam que ela iria sair de lá viva. Ela voltou a casa. E depois teve recaída e voltou. Eu nunca soube o verdadeiro estado da minha irmã. A minha irmã nunca me disse. Afinal, a minha irmã tinha raiva de mim, porque eu, quando profetizei em 2020, falei disto online. Tudo aquilo que o Senhor me levou a falar, tudo aquilo que Ele achava que eu tinha que falar. Isto afetou muita gente, porque ninguém entendeu. Mas as pessoas têm que entender que quando eu não sou uma pessoa eu nunca tive o Facebook, nunca gostei de estar online. Todos que me acompanharam tinham que entender e tinham que reconhecer Deus ali, porque eu estava focado na Igreja Maná, depois Deus focou na Igreja Católica,
todos os governantes, todos os reis e rainhas e as igrejas. Então eles tinham que ter entendido que eu estava a serviço do Senhor, mas ninguém entendeu. E antes de eu começar a profetizar, assim mais intensamente, eu liguei para ela. Eu disse, Páscoa, Deus está aqui comigo. Deus está aqui comigo porque parece que tem alguém à frente de mim a falar comigo. Parece que alguém está aqui, está dentro de mim. E eu estou a escrever essas coisas todas. Mas eu estou com muito medo, não consigo entender se é mesmo Deus ou se é que é. Ela então começa a me falar um monte de coisa, afinal, porque o bispo já tinha dito que ninguém pode falar comigo porque eu sou bruxa. Então, como eu sou bruxa, então ela estava assim. Então ali houve uma barreira muito grande entre mim e minha irmã. E isso também conduziu à morte dela, por isso é que o bispo Davi ficou enterrado. Deus mostrou-me ele enterrado. Porque ele contribuiu muito para a separação minha e minha família. Então é para ver que este demônio que está na minha família, Deus quer libertar. Deus não quer que a Alexandrina morra por causa deste demônio. Deus não quer que o Dani morra, vai para o inferno por causa deste demônio. Se a Alexandrina morrer, o Senhor vai recolhê-la. Se o Lísio morrer, vai para o inferno. Se o Daniel morrer, vai para o inferno. Mas Deus quer salvar estas almas. Deus quer abençoar estas almas. Como estas almas não me ouvem, então o Senhor usou. Diz, tu tens as redes sociais, use-as. Está aqui a minha cara, quando eu nem quero estar aqui, fazendo a vontade do Senhor. Mas para terminar, se você não vier buscar o Senhor, aqui o Senhor diz que aqui eu digo que os meus irmãos, eles são homens íntegros, eles são chefes de família, eles trabalham incansavelmente, são grandes trabalhadores. Eles sabem respeitar e eles são honrados. Mas o plano, aqui é o Senhor quem diz isso, o plano que vocês têm para o futuro, para o fim das vossas vidas, para as vossas velhices, o Senhor diz que não vão se cumprir. Não vai se cumprir. Porque para nos quebrar, aqui sou eu, para nos quebrar a crista, a cerviz, o nariz, Ele muda a nossa história a qualquer momento. Deus tem poder para fazer nossa história a qualquer momento. Ele muda. Se Ele quiser mudar de bem para mal, Ele muda. Se Ele quiser mudar de mal para bem, Ele é o Senhor. Vai continuar a ser o Senhor. Ele é o Criador. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Vocês têm que entender isso, meus irmãos. Eu não estou na minha vontade, estou na vontade do Senhor. Se você não vier buscar o Senhor do jeito que Ele quer, aqui neste ministério, aqui, debaixo da autoridade da apóstola Ana, essa mesma que vocês abominam, essas que vocês não gostam, que vocês estão abominados, que o Senhor me mostrou ontem, os dois meus irmãos a mancomunarem contra mim, para me porem no tribunal. Vocês os dois, um a dizer o outro, por que você permite que ela te trate assim? Como é que tu vai tratar meu irmão? Eu estou a dar o pão. Pão que alimenta, pão que sustenta, pão que sustenta. Mas o demônio, a fortaleza que está investida em vocês, é essa fortaleza que vos põe a rebelar contra a vontade do Senhor. Mas resiste ao diabo, obedecendo ao Senhor. Venha Jesus, venha a salvação. Aqui, em Provérbios, para terminarmos, o Provérbios 29 e 23. Provérbios 29. E 23. Este demônio que está
Mas sai, não, Jesus. Esse demônio que está em vós, ele muda de atitude. Quando ele quer para vocês fazerem algo, para conseguirem algo, dependendo daquilo que vocês querem, ele se submete. E vocês parecem mansos e humildes. Mas quando ele quer se rebelar, é a palavra dele que é a final. Então, isto chama-se demônio de soberba, do orgulho, da rebeldia, da altivez que se levanta contra o plano de salvação de Deus para toda a nossa vida. E o que é que o Senhor faz aos soberbos? Se você resistir a Deus, à vontade de Deus, se você resistir à vontade de Deus de vir dobrar o joelho aqui nesta casa de adoração, não por força nem por violência, mas sai do expulso, não, Jesus. Não por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo, que eu oro para tocar os vossos corações, para continuar a vos ministrar, para arrancar esse acã de orgulho. O que é que se vocês não se sujeitarem? Aqui está, a soberba do homem o abaterá, mas a humildade do espírito obterá honra. A soberba do homem o abaterá, mas a humildade do espírito obterá honra. Esta honra, depois de morrerem, que querem ir buscar na igreja católica com missas e por aí fora, ela é ganha em vida. Deus está a dar oportunidade para honrar a Ele, sujeitando-se a Ele, obedecendo aquilo que Ele está a dizer e resistindo a esta fortaleza que revestiu e cobriu de trevas, para que Deus quer ressuscitar em vós este amor que está ali escondido, que essas trevas cobriram. Provérbios 29, vamos aqui, o 29, versículo 23, é isto, não é? Pronto, é isto que nós lemos. Tiago, capítulo 4. Esta é só para, Tiago capítulo 4, esta é só para os meus irmãos entenderem que este é o Senhor que veio em meu socorro para explicar aquilo que eu também não entendo, só estou a fazer a vontade do Senhor. Vai e profetize, use as redes sociais. No tempo de Moisés, não tinha redes sociais. Hoje, vós tendes redes sociais. Use-as, assim o Senhor me ordenou. Quando comecei a profetizar, e disse o Senhor que ninguém me vai ouvir. Que ninguém me vai ouvir. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 7, 4, versículo 6, diz assim, Deus, vamos ver primeiro em 5. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Deus, quando separa uma alma para Ele vai pelejar. Ele vai usar os métodos que Ele quiser para resgatar esta alma. E Ele está a usar-me a mim, está a usar os métodos que Ele quer para chegar a vós, porque Ele sabe que vocês não me ouvem, vocês resistem a Deus. E o Espírito, então Deus tem ciúmes. Esta fortaleza que está em vocês, Deus tem ciúmes porque vocês são separados, são predestinados. Então Deus vai vir com a força toda. Antes dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. Ele dá, porém, graças aos humildes. Humilhe-se debaixo da mão potente do Senhor. Renda-se aos seus pés. Consagre ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor quer, não aquilo que vocês querem. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai.
Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, mas humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgais a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Ora, é isso que vocês todos têm sido, tratando-me assim. Mas não sou eu, é o Senhor. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? O Senhor, se quiser, já está até 17, né? 12. Pronto, vamos mesmo só ficar por aqui. Podem ler todo o Tiago, capítulo 4, que é bom para a alma. Então, Deus deu-nos sonhos bons com relação, pelo menos com meu irmão Elísio e Daniel. Deus deu-me sonhos bons. Eu não vou cá revelá-los. Eu oro para que aqueles que estão a me ouvir, que vão levar esta mensagem, que saibam passá-la. Porque eu amo a minha família. Eu amo muito a minha família. A minha mãe muito desejou a salvação de todos eles. Este demônio que está neles, que está no Elísio, no Dani, na Alexandrina, privaram a minha mãe de receber aquilo que ela tinha que receber nos finais dos tempos dela. Deus disse que a mãe partiu no tempo certo. E porque eu perguntei, por que o Senhor permitiu que minha mãe sofresse tanto? Deus disse, ela tinha o tempo dela para cumprir. Então, esses últimos tempos, eu enviei uma mensagem ao meu irmão. Essa mensagem eu partilhei com todos. Não todos, mas disse para passarem a todos. Para que trouxessem a minha mãe, para que ela gozasse os últimos tempos dela a receber aquilo que ela deseja no coração dela. Vocês deram comida, deram carinho, mas isto é carnal. Então faltou o espiritual. A Alexandrina sempre orou com ela, todos nós oramos com ela, mas aquilo que ela realmente queria estar no seio da casa do Senhor, com outros irmãos. A minha mãe tem muita alegria. Quando a minha irmã ligou para mim a pedir-me para eu que tenho um lugar, um espaço maior para acolher a todo mundo, o Senhor naquele momento me disse, pode vir, desde que haja paz, harmonia, união, respeito e reverência, podem vir. E Deus me disse, Ana Isabel, tu vais fazer o funeral. Naquele momento. E então, quando comecei a falar, o meu irmão interrompeu logo, não, é assim, na minha tradição, na tradição de Santo Tomé, é o corpo presente, e a minha irmã disse, não diga nada. Eu disse, eu também não vou dizer nada, Deus não me disse para dizer nada, eu não vou dizer nada. E, não diga nada, deixa eu lutar. É assim, e depois de enterrar, acabou, não há missa de 7 dias, não há nada, enterrou a mãe, acabou tudo, cada um do seu lado, acabou. Então, disse o Senhor disse que eu vou fazer o funeral, seja feita a tua vontade. Então, eu até, naquele momento que eu queria falar, eu queria dizer-lhe, olha, a mãe sempre frequentou a igreja do Pai Pires, a igreja Maná. Por que não levas a mãe para os últimos dias dela, para sair de lá da igreja Maná? Que o pastor, ele terá prazer em fazer o funeral da mamã. A mamã pertence à igreja Maná. Ela sempre esteve na igreja Maná, é dali que ela aprendeu a perdoar. É dali que ela gosta dos hinos todos. Quando ela foi a Santo Tomé, eu estava em Londres, fiz tudo para minha mãe ir ter comigo, e lá percebi que minha mãe precisava de muitos cuidados. Mas não sei o que aconteceu entre a família.
disseram a ela que eu mandei ela ir para ela tomar conta dos meus filhos. Então ela disse que quer ir embora, e foi embora. Então, amados, eu entrei numa agonia muito grande. Todos os dias orava para a minha mãe, porque nesse tempo que minha mãe teve, acho que foi 3 meses lá em Londres, eu percebi que minha mãe ficou muito vulnerável e merecia agora de cuidados. Então, vê-la ir para Santo Tomé, quem é que vai cuidar da minha mãe? Depois vão roubá-la dinheiro, essas coisas todas. Então, eu orava todos os dias a minha mãe. E um dia, quando eu sentada no chão, que acredito, porque eu sentava no escritório, no chão, e orava, a orar assim a Deus disse, por que estás preocupada com a tua mãe? Então ela não é minha serva, ela não me serve, ela não me louva, ela não dança para mim, estás preocupada por quê? Eu então me encolhi, nunca mais preocupei-me com a minha mãe, não voltei a ligar para a minha mãe. Não me intrometi, eu segui a minha vida até, amados, quando Deus me deu um sonho em que eu vejo um homem encapuçado na porta da minha mãe lá em Santo Tomé, assim, todo ele encapuçado, só os olhos, e ele fez assim. Então, mas eu não entendi muito bem disso, mas que é o homem aqui encapuçado ali, assim, na frente da porta da minha mãe, tipo assim, gerando, assim, a mandar, mas o que é isto? Eu não entendi nada daquilo. E quando disseram que a minha mãe estava internada, doente, e que estavam a roubar a minha mãe dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro, disse o quê? Minha mãe não tem dinheiro? Minha mãe, o dinheiro que ela tem não pode acabar, ela até dá dinheiro, que não. Então, fez-me um clique o sonho, eu disse, Páscoa, lembra esse sonho que eu falei assim? Olha, a mãe está internada, a mãe não tem dinheiro, a mãe que afinal é o espírito de ladrão, aquele homem que estava ali é o demônio, é o espírito de João 10:10, ele enviou outros para destruir, roubar e matar a mãe. Então, era isso. Mas nisto eu viajei para cá, eu estava na casa da minha irmã, de repente eu durmo só por um bocadinho. E Deus me dá um sonho, amados, clarinho. Eu vejo-me num quarto, eu, minha mãe, a minha irmã Alexandrina e a minha irmã Páscoa. E depois a minha mãe diz, Ana Isabel, sai. Ela empurra-me para fora e fecha a porta. Eu disse, mas a minha mãe, por que a mãe pôs-me fora? Eu fiquei ofendida. Disse, mãe, agora pôs-me fora, ficou só com Alexandrina e Páscoa. Será que a mãe está a distribuir as riquezas e eu não tenho direito à herança? Depois disse, mãe não tem herança nenhuma. Disse, mas por que a mãe me pôs fora? De repente, ela tira a roupa toda e cheirou muito mal e caiu na cama. Brrr. Eu então acordei assustado. Eu disse, minha mãe está a morrer. Eu pego no telefone, eu ligo a Páscoa. Disse, Páscoa, tive sonho assim. A mãe está a morrer. Eu digo, tu tens dinheiro? Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Temos que mandar vir mãe, vir depressa. Senão a mãe vai morrer. Eu ligo então para o meu irmão Dani, eu conto-lhe o sonho. Ele diz, vocês também com vossos sonhos? Ele disse, Dani, se mãe não sair de Santo Tomé agora, a mãe vai morrer. Ele não me ligou, ele falou, mas eu acredito que a minha irmã Páscoa deve ter falado com ele, não sei quem, porque eu liguei para mais pessoas. Olha, ele não me disse mais nada. Na mesma semana, o meu irmão depois disse, olha, eu estou em Lisboa, eu vou buscar mãe no aeroporto. Eu disse, E foi buscar a minha mãe, trouxe para mim, eu estava no Cacém, na casa da minha irmã. E nesta mesma noite que ele levou a mãe para Peniche, ele provou que aquilo que eu disse, Deus provou-lhe que era verdade. Se a minha mãe não tivesse vindo naquele dia, a minha mãe teria morrido em Santo Tomé. A minha mãe, ele estava na sala deitado a ver televisão, mas acabou por adormecer. Mas ele sentiu a minha mãe ir à casa de banho, mas não sentiu a minha mãe regressar para o quarto. E depois ouviu algo como se fosse um ronco, assim, fundo. E ele então despertou, ele então saltou, foi para a casa de banho, viu a minha mãe desmaiada. Ele pegou na minha mãe, foi e levou para o hospital. A minha mãe ficou internada, mas não tinha nada e voltou para casa. Mas naquele instante, se a minha mãe não tivesse vindo naquele dia e ele, se não estivesse atento, ele teria acordado e visto a minha mãe morta.
porque minha mãe naquele momento parou. Então, amados, é para Deus, essa é a misericórdia do Senhor, para mim e para vós. Não tomemos por usurpação saber tudo, porque Deus vai nos falando aos poucos. A minha irmã, outra pessoa da minha família que eu falei online, que o Senhor quer salvar, é a minha irmã Vivi. Eu já falei aqui dela. Deus disse para ela vir servir aqui. Deus deu à minha irmã Vivi uma missão. Cuidar dos meus filhos no sentido de ensiná-los. Porque eu não tenho tido tempo para ensinar os meus filhos, para instruir os meus filhos. Eu sou só. Mas Deus fez tudo tão organizado, amados. Deus planeou tudo tão organizado. Ele é um Deus tão organizado que se Ele não me revelasse tudo isso, é por isso que eu disse, Senhor, quando chegar o final do ano, vamos trabalhar muito arduamente este ano, mas quando chegar no final do ano, se o Senhor não manifestar o trono, eu vou desistir porque eu preciso cuidar dos meus filhos. Meus filhos precisam de ser instruídos, ser educados, ser acompanhados, precisam de atenção. Mas hoje Deus me disse, Ana, eu preparei tudo. Para que eu não sou um Deus tirano, eu sei que tu estavas vulnerável. Eu sei que tu tens meninos com deficiência. Eu enviei a Alexandrina. Eu enviei a Cristina. A Alexandrina, se me tivesse obedecido, muitos outros estavam preparados para se congregarem, para levantarem os braços, para que tu tenhas mantimento. Eu preparei tudo para ti. E por isso é que quando eu vi na dificuldade financeira, eu te disse, Ana Isabel, eu suprirei tuas necessidades. Vocês não sabem o que eu tenho passado. Deus então falou-me para falar a Vivi, a minha irmã Severina, para vir ensinar os meus filhos. Ensinar. Ela é craque, a minha irmã Vivi tem muitos talentos. Para ela vir ensinar os meus filhos. Duas vezes por semana. Que eu pagava. Deus diz eu pago. Mas ela disse-me que não, que tem consulta, que ela tem doença, mas não tem doença nenhuma. É tudo enfermidade. E o propósito pela qual Deus quis trazer ela é para curá-la. É para libertá-la. Nós não entendemos os caminhos de Deus, amados. Quando Deus chama, Deus usa os métodos que Ele quer. Ele, quando quer abençoar, Ele usa o jeito que Ele quer. Então eu fiquei aqui com esta lacuna, com esse gap, sem ajuda para os meus filhos. Outros que Deus tinha preparado, a Marise era uma das que Deus tinha preparado para ajudar os meus filhos com escola. Deus é tremendo, não é? O Sandro era o que Deus tinha preparado para pregar. Ele ia começar como diácono, para que ele entrasse na visão, para ir subindo. Deus ia pôr como presbítero, e hoje ele já seria pastor. Deus disse que tudo que Deus planeou, foi tudo, Deus teve que replanear. Deus teve que replanear tudo por causa da desobediência e insubmissão dos servos e também da enfermidade e do pecado, do caráter, a vontade própria. Não vencem o caráter. Nós, o povo, temos que vencer o caráter. Temos que dar lugar a Deus. Temos que ser humildes. Para nós sujeitarmos a Deus, isso vem com humilhação. Para nós sujeitarmos a Deus, temos que ser mansos. Então ninguém quer se humilhar, porque pensa que é o homem que está a humilhar, mas a todo tempo é Deus que está a preparar um caminho para abençoar. Então, amados, eu deixo isso aqui. Também o outro, Deus estava a falar, olha, o meu sobrinho, o Eliezer, é o outro que Deus também quer abençoar. Ele esteve aqui. Quis apaparicá-lo, convidei-o para almoçar. A pastora Cristina fez o almoço.
Ele então veio, enquanto eu estava com eles, mas eu tinha que estar a orar, o demônio a afrontar, eu vinha, eu expulsava, e o Senhor então me disse, diga ao meu servo, diga aos meus servos, que eles estão vazios de Deus, que eles estão vazios de Deus. E eu fui, então eu disse, a mulher aceitou. E ele disse, eu não, você fala para você, eu não sou vazio de Deus. Eu disse, olha, amados, eu não vos conheço, já estamos muito tempo fora um do outro, vocês estiveram longe esse tempo todo, vieram agora, eu sou que, mas isso é Deus a falar, não sou eu. Não estou convosco, eu só sei que vocês estão fora da igreja Maná. A igreja Maná pode estar em apostasia, mas Deus está no controle. Enquanto Deus não faz o que tem que fazer, ela está lá, tem palavra, se é metade ou não metade, mas está lá, ela é boa. Então vai e mete cabeça. Se não é, procura um outro lugar, mas congrega-te. Deus quer que vocês se congreguem. Para de estar aí sua igreja online. Amada, igreja online é para suprir necessidade. A igreja presencial é para cumprir a vontade de Deus. Igreja online prega o evangelho, mas não estabelece estratégias. Como é que você vai batizar em igreja online? Como é que você vai ter aquele convívio que é suposto ter, amado? Igreja online é para emergência. Foi coisa de pandemia e agora virou moda, mas Deus não aboliu a tua presença na casa, no templo dele. E Deus diz, congrega-te, congrega-te. Eu deixo aqui essa mensagem, amado, com muita humildade e com muito amor no coração e muita gratidão pela misericórdia do Senhor, que veio a favor, não só de mim, mas também a favor de todos os meus familiares que não estão a entender nada. Mas esta é a resposta. Desperta, ó tu que dormes, e eu te esclarecerei. O resto virá por acréscimo. Um bem-aja, apóstola Ana Leitão.